Queridos irmãos e irmãs, a gente sabe como tanto no final do ano litúrgico, como no início, as leituras convergem para o mesmo tema, como que dando um final, mas também colocando um ponto de partida. E essas leituras que a Igreja nos faz escutar são justamente aquelas que falam do fim dos tempos, da segunda vinda de Cristo. Nelas também nós escutamos as assim chamadas profecias apocalípticas, né? O estilo do Apocalipse é um estilo que já aparece no Antigo Testamento, uma forma muito simbólica, com uma carga muito forte de imagens, de símbolos, porque nos aproximamos daquele momento em que o tempo, por assim dizer, ingressa na eternidade de Deus. Vejam que os dois livros, né, que começa e outro que termina a Bíblia, o Gênesis, nos seus primeiros capítulos, e o livro do Apocalipse, tanto um como o outro nos fala por meio de imagens, por meio de símbolos, porque nos coloca naquele campo onde o tempo e a eternidade como que se misturam, como que se mesclam ali. Então, o mundo que sai das mãos de Deus, a vocação eterna do homem, o mistério do mal na história, nada disso pode ser falado em linguagem jornalística, em linguagem histórica. Tem que ser falado numa linguagem poética, mística, simbólica. E assim é como os primeiros capítulos do Gênesis nos falam, e assim como também o livro do Apocalipse nos fala. O mistério do início, o mistério da origem, o mistério do final estão envoltos no mistério de Deus infinito, ao qual a gente só pode ter uma aproximação por meio do símbolo. O que é o símbolo? Aquela realidade que num elemento só nos fala de muitas coisas. Vejam essa profecia de Daniel que a gente escutou. Ele fala de animais terríveis, fala de chifres. Ali é revelado para ele que essas visões se tratam de reinos. Aqui a gente poderia perguntar por que os reinos da terra são retratados como animais ferozes. E muitas vezes esse mundo do poder, ele se comporta segundo a natureza, ou seja, por aquela lei implacável da natureza, que é muito boa para a natureza, para todas as criaturas, mas não serve como ética para o ser humano, porque a lei da natureza é a lei do mais forte. E todos aqueles que tentaram implantar no contexto humano a ética da natureza, ou seja, a lei do mais forte, sempre criaram um mundo desumano, um mundo brutal, um mundo violento, um mundo que nos desumaniza, nos animaliza. E aqui nós, como cristãos, a gente deveria fazer essa reflexão, porque todos nós, movidos pelo amor de Cristo e pela memória do futuro, ou seja, do reino de Deus em plenitude, nós olhamos com essa caridade, com essa solicitude, com esse amor para as coisas da terra. Não porque a gente tenha esperança de criar um paraíso na terra, mas porque nós temos em nós o DNA, por assim dizer, do mundo novo, da nova criação. Então nós só nos podemos comportar, tanto de forma pessoal, como de forma comunitária, como de forma social, coletiva, como
pessoas do mundo novo, que anunciam o mundo novo com seus comportamentos, com as suas atitudes. E aqui a gente se encontra com o mundo onde o homem velho chega à sua máxima expressão. É o mundo do poder, todo feito de egoísmo, todo feito de ambição, todo feito de violência. E aqui, irmãos e irmãs, cabe a gente se perguntar como é que está caminhando essa vocação que a Igreja proclamou de forma tão solene, tão bonita, dos cristãos leigos, né? Dos cristãos que estão no mundo. A Igreja não nos diz que a gente deve se esconder no mundo e entrar todo mundo dentro da sacristia, como cristãos. Pelo contrário, a Igreja diz a função, a missão do reino, a missão sacerdotal, régia, profética dos fiéis leigos, ela está relacionada com a vida deles no mundo, nas realidades do mundo. Anunciar o reino de Deus, anunciar a nova criação, por meio de atitudes, de palavras, de obras, nesse mundo que vive tanto em trevas, que vive tanto entregue ao pecado. Às vezes nós, irmãos e irmãs, como comunidade cristã, nos amedrontamos, como acontece com Daniel na sua visão, ao ver esses animais tremendos, terríveis, né? Fiquei chocado em meu íntimo, eu, Daniel, fiquei aterrorizado com estas coisas, essas visões me deixaram perturbado. Nós também, quando olhamos, às vezes, o caminho do mundo, o caminho que tantas vezes os poderes no mundo vão tomando, as atitudes, as opções que eles vão fazendo, nós também podemos nos sentir também chocados, aterrorizados. E talvez o nosso primeiro impulso seja fugir e nos esconder, de alguma forma voltar para as catacumbas, né? Que são lugares seguros, mas que também são túmulos. Aquele escritor das Crônicas de Nárnia, né? C.S. Lewis, um cristão convertido, ele, lá pelas tantas, ele retrata, né, que o povo se esconde da batalha num lugar que é uma antiga tumba. E um deles diz assim: aqui nós estamos seguros. E outro diz: sim, nós estamos seguros aqui, mas a gente não pode esquecer que aqui é um túmulo, que isso aqui é um cemitério. Nós não podemos viver no cemitério. Temos que proclamar para os vivos, justamente porque somos aqueles que voltaram da morte para a vida. Somos todos ressuscitados, mortos em Cristo e ressuscitados. Então, como a Igreja há tantos anos nos convida, nos conclama os fiéis leigos, vão impregnar do Evangelho as realidades do mundo. A missão primeira do leigo cristão não é tanto ficar escondido numa igreja, numa sacristia, numa pastoral, num serviço interno, embora também seja muito bonito, né, todo esse serviço, toda essa ministerialidade do leigo nas realidades da igreja, da paróquia, é bonito, todos são bem-vindos, todos são convidados a participarem, mas a primeira vocação é uma outra, é anunciar Jesus Cristo no mundo, e nesse mundo do jeito que Ele está, entregue ao pecado, entregue às trevas, entregue à confusão, entregue à desesperança, entregue à falta de amor. É ali onde nós temos que dar o nosso testemunho.
ou como dizia a bonita palavra grega, martiria, de onde vem o mártir, né? É ali o lugar do nosso testemunho. E aqui a gente pode perguntar: quantos cristãos católicos coerentes, com coerência de vida, nós temos no mundo da economia, da política, dos meios de comunicação, dos grandes aerópagos do mundo moderno, como dizia João Paulo II, né? O mundo das relações internacionais, o mundo da preocupação com o ambiente e todas essas coisas por onde caminha o nosso mundo. Onde é que estão ali os católicos iluminando com a palavra, com o testemunho? A gente pode contar nos dedos, né? E às vezes quando a gente encontra talvez alguém que se diga católico, e nós sabemos que principalmente quando estão perto das eleições, todos os políticos viram católicos fervorosos e estão lá nos santuários rezando, se ajoelhando fervorosos, né? A gente pergunta, mas esse é realmente uma pessoa que manifesta a nossa fé, que manifesta a nossa vida, que manifesta esses valores e essa visão que nós temos porque fomos iluminados pela luz de Cristo, pela luz do Evangelho? E a gente vê, depois de tanto tempo desse convite feito, ainda todo um caminho por fazer. Por isso, talvez o que seja mais importante da palavra de Deus hoje para nós seja isso. Não vamos nos amedrontar ao nos depararmos com esses animais terríveis, brutais, violentos, que destroem tudo ao seu caminho, porque nós anunciamos aquele que é mais forte que todos eles, aquele que, segundo o livro do Apocalipse, derrota todos eles com o sopro da sua boca, ou seja, com o poder do Espírito Santo. E unidos dessa coragem, dessa força, dessa esperança, dessa certeza, vamos de novo olhar para esse mundo sem Deus e nos comprometer a que Cristo reine nos corações, reine nas mentes, que o desígnio de Deus para cada ser humano seja promovido no mundo em que nós vivemos. Peçamos tudo isso nessa Santa Eucaristia que vamos receber.